Olá, irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e certamente a palavra de Deus irá nos trazer direção e muita consolação. E eu quero usar como base desta palavra o Evangelho de João, capítulo 16, no verso 21. E o verso 22 também, diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Senhor nosso Deus, dirige-nos nesta palavra. Sê uma bênção para a vida dos meus irmãos. Traga, Senhor, consolação, conforto, esperança, e traga uma direção para que a gente ande pelos teus caminhos, observando os teus conselhos, meu Pai. Isto eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho sentido saudade de vocês. Eu acho que isso tem sido uma tônica no coração de todos nós. Eu tenho conversado com alguns irmãos por telefone e o lamento é um só. Por causa do isolamento, o distanciamento dos irmãos, a saudade que bate, saudade do abraço, saudade daquele encontro efusivo, saudade das conversas calorosas, saudade do louvor congregacional quando a gente se reunia, daqueles sons de alegria e gritos festivos da igreja reunida. Realmente, o distanciamento traz tristeza e o nosso coração tem estado apertado por causa disto. Ó, irmãos, infelizmente o nosso encontro presencial ele foi suspenso e ainda que temporariamente as nossas liberdades individuais foram restringidas mesmo. Parece-nos que há um certo cativeiro que nos prende, que nos amarra, que nos cerca. Tempos difíceis esses que estão sobre nós. Mas eu quero compartilhar que isto também aconteceu com o povo de Israel. Israel também passou esses apertos e essas tristezas, esse isolamento, esse distanciamento que nós estamos passando hoje. Se você ler lá no Salmo 137, está junto aos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Uma expressão de saudade, de lamento. Nós estamos longe. Isso também aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos sofreram isto muitas vezes. Paulo, ele diz aos Tessalonicenses, debaixo de perseguição, né? Eu estou privado da companhia de vocês por um breve tempo. E olha, é só fisicamente, mas não no coração. Eu tenho saudade de vocês e não vejo a hora de ver vocês pessoalmente. Paulo também estava segregado, separado. A situação de época exigia isso deles. E lá os colossenses também, na época da sua prisão, ele disse aos irmãos: embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou perto, presente, e me alegro em saber que vocês estão firmes na fé em Cristo. Irmãos, isto tem acontecido e não deve ser uma prova estranha sobre nós. A história bíblica e os homens de Deus mostram que esta é uma experiência que eles passaram e que nós podemos passar também como estamos passando.
O próprio Senhor Jesus falou da tristeza do distanciamento. Em João 16, esse texto que nós lemos, ele falava da sua partida, que haveria um distanciamento físico dos discípulos. Mas ele também dá uma palavra de consolo e de esperança. Ele não fixa os olhos na provação, na tribulação do tempo que ele estava experimentando, ou que os discípulos iriam experimentar. Ele enche o coração dos discípulos de consolo e de esperança. E Jesus falou aos discípulos: agora é hora de tristeza para vocês, porque nós ficaremos longe. Mas ele diz uma coisa tremenda aqui: eu verei vocês de novo. Eu verei vocês de novo. E mais, vocês vão se alegrar, a gente vai se alegrar, e ninguém vai tirar esta alegria de vocês. Irmãos, que promessa maravilhosa, que palavra grandiosa, que palavra tremenda é essa do Senhor Jesus. Na nossa percepção humana, muitas vezes, a maioria das vezes, parece que nós nos restringimos a perceber o mal, a derrota, a fixar os nossos olhos no sofrimento, e eles estão ao nosso redor, são evidentes. Essa experiência machucante. E infelizmente nós temos a tendência de nos apegar a essa dor como o mal nosso de cada dia. Mas o Senhor Jesus não negou o mal que nos cerca. Mas Ele quer que aprendamos a olhar a sua palavra e nos apropriarmos dela. E ela diz que a nossa alegria será completa. Esta é a promessa. Há uma tristeza no momento presente, pelo distanciamento, por esta ou aquela razão. No nosso caso, esta crise que nós estamos passando. Mas a nossa alegria ainda será completa. Irmãos, nós temos que entender o nosso tempo. Temos que perceber a palavra de Deus. Porque o verdadeiro cristão sabe entender e enfrentar esta era atual. Sabe o que a Bíblia diz sobre o que a era que está para vir, esse reino vindouro. Aqueles que conhecem a Bíblia não devem se assustar, nem devem ficar surpresos ou perplexos com o estado atual do mundo. O Senhor falou, e o autor de Hebreus registrou: abalarei não somente a terra, mas também o céu. Vou remover as coisas que podem ser abaladas, coisas terrenas, coisas humanas, para que venha e permaneça um reino inabalável. Irmãos, nós aguardamos um reino inabalável. Nós temos promessas firmes, fortes, fiéis e verdadeiras de nosso Senhor. Então, da mesma forma que nós confiamos nas palavras de Jesus, quando ele diz: outra vez vos verei, podemos confiar que nós vamos ver Jesus de novo. E ele continua: e o vosso coração se alegrará. E ninguém poderá tirar essa alegria. Da mesma forma como nós confiamos nessas palavras de Jesus, da volta de Jesus, confia também que o estado atual do mundo, das coisas, é o prenúncio deste reino inabalável, deste reino do Messias. Sabe, irmãos, uma nova vida está nascendo. A gente pode ver com os olhos da fé, sentir com o coração que está voltado para o Senhor, uma nova vida está surgindo. Não é à toa que o Senhor Jesus usou a linguagem da mulher que está para dar à luz. Ela sente a tristeza pelo que vai passar, ela se angustia, ela pode passar até mesmo certo medo, mas depois de ter dado à luz a criança, ela já não lembra mais da aflição. Irmão, você está sentindo a aflição? Todos nós estamos sentindo esses momentos de angústia, de aperto. Olhe para o mundo, olhe para a palavra de Deus.
Olhe para Deus. Perceba as coisas com os olhos da fé. Olha o que a Bíblia nos ensina. São as dores de parto. Essas aflições, como a mulher que está grávida esperando para dar à luz, são as dores de parto. Porque uma vida nova está chegando ao mundo. E o que nós estamos sentindo são o princípio das dores. Oh, irmãos, e quando a Bíblia fala de princípio das dores, ela se refere a um longo caminho a ser percorrido pelos cristãos, pelos filhos de Deus. Ainda existirão muitos acontecimentos, muitas coisas ainda virão sobre o mundo, sobre nós, sobre a igreja, sobre as nações. A palavra de Deus diz em outros lugares: eu abalarei as nações. Mas, irmãos, o que nós estamos passando hoje é apenas o começo. Dias mais ferozes virão, abalos mais estremecedores acontecerão. E eu não digo isso para te desestabilizar, eu não digo isso para causar pânico, mas você precisa saber, nós precisamos saber. O mundo precisa saber, essa mensagem precisa cair sobre os corações, eles precisam saber, e nós precisamos estar atentos a isso. Paulo falou para Timóteo, sabe também que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3. É sério. Paulo fala para Timóteo, você sabe. E para nós, saibam. E o papel do ministro do evangelho é avisar. O papel do profeta é avisar, alertar, advertir, chamar a atenção. Jesus falou para os seus discípulos, estai, pois, atentos, vigilantes, apercebidos. Portanto, irmãos, a gente precisa ser esse povo vigilante, apercebido, atento aos acontecimentos. Com os jornais numa mão e a Bíblia na outra mão, observando o comportamento das nações, dos governantes, observando o que o Senhor está falando através dos seus servos, os profetas. E deixe-me falar um outro ponto, algo muito importante. Algumas pessoas, eles dizem, vai vir grande juízo de Deus sobre a terra, e o juízo começará pela casa dele, a igreja. É verdade, irmãos. O texto de 1 Pedro 4 diz, porque é chegada a hora de começar o juízo pela casa de Deus. Mas aqui eu quero destacar um ponto. Os que falam sobre o juízo sobre a casa de Deus, muitas vezes falam com sangue nos olhos, com ira, com raiva, por causa do que vem, do que ouvem, da irreverência, da falta de temor, da indiferença dos crentes, dos cristãos superficiais, da má condição dos ministros do altar. Então eles estão olhando e até desejando o juízo à casa de Deus. Certa vez eu fiz esta pergunta a um precioso irmão com forte ministério da palavra, e eu perguntei para ele, como começará esse julgamento? Como virá esse juízo sobre a igreja? Ele cairá surpreendentemente como uma bomba sobre a igreja? Pegará a igreja de surpresa? E ele respondeu, eu não creio que Deus executará isso na igreja sem antes dar chances de arrependimento. E aquilo me tocou. É verdade, disse no meu coração. Não é correto, às vezes, nós termos esse sentimento de Jonas, quando Deus anunciou juízo sobre Nínive, e o profeta anunciou, e quando houve arrependimento em Nínive, Deus olhou para Jonas, Jonas trocou olhares com Deus e palavras e ficou irritado com Deus. O Senhor não vai executar juízo contra a cidade? Irmãos, Deus exerceu graça e misericórdia porque viu o arrependimento daquela cidade, do maior ao menor. Irmãos, olhem a presente aflição como a primeira grande chance de arrependimento que nós estamos tendo.
que Deus não executará juízo algum sem antes falar ao coração dos homens, sem antes tocar, enviar a palavra, as mensagens, os avisos, falará à igreja. Eu não sei se haverá outras oportunidades, outras chances, para alguns talvez não, mas vamos abraçar esta oportunidade que estamos tendo, esta chance de Deus, este aviso, esse chamado, não deixa passar, não perca a hora, meu amado irmão. Não perca a hora, não perca o bonde da história. Saiba disto, que Deus está falando conosco, porque num determinado momento as coisas vão ser muito diferentes do que são. E eu quero destacar esse momento, um outro ponto, que a hora é boa para ser igreja. A hora é muito boa para nós, porque igreja a gente vive, a gente experimenta, a gente pratica. Igreja a gente é. A gente não encena, a gente não segue regras, não é obedecer um aglomerado de doutrinas ou exigências. Igreja é transformação do nosso ser, para sermos mãos e pés de nosso Senhor Jesus na terra. É palavra encarnada, e a hora é muito boa para a gente ser igreja. E o contato entre os membros deste corpo de Cristo na terra não deve ser interrompido, apesar de termos esse distanciamento. Eu comecei dizendo aos irmãos sobre saudade. Eu comecei falando sobre a gente estar se sentindo falta uns dos outros. Irmãos, o propósito de Deus é a comunhão dos santos. E a hora que nós estamos vivendo agora, vivenciando agora, é uma grande oportunidade para nós termos uma mudança radical, esse trânsito entre os membros do corpo de Cristo na terra. Especialmente nesses dias, o nosso contato entre os membros do corpo não deve ser interrompido. Especialmente nesses dias, não fique apenas trocando mensagens por celular ou fazendo posts. Pegue o seu telefone. Temos limitações de estarmos presencialmente com os irmãos, mas pegue o telefone e ligue. Particularize o seu contato. Seja igreja. Converse um pouco. Pessoalize. Fale com o seu irmão, pergunte particularidades, se interesse pelo seu irmão, seja solidário, fraterno. Nesta hora de distanciamento, irmãos, pense no amigo, pense no irmão. Entre em contato com ele de tal maneira que você possa ouvir as suas angústias. Encoraje, ore por ele, entregue uma palavra de ânimo, mas ouça primeiro. Entre em contato com ele e seja ouvidos. Empreste seus ouvidos. Entregue seus ouvidos. Ouça o coração do seu irmão. Seja igreja. Seja igreja. É hora de ser igreja. É hora de viver igreja. O brasileiro gosta de brincar, gosta de fazer piada, mas procure falar sério com o seu irmão. Seja sensível, seja humano, mas não tenha timidez para ser espiritual. Fale do amor de Deus, fale das promessas de Deus. Assista o seu irmão, console, conforte, edifique. A gente está restringido no nosso espaço físico, o templo está fechado, mas a igreja está aberta. Os corações estão abertos. Paulo, quando preso, ou estando sendo preso, ele disse, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está em algemas. Portanto, irmãos, neste tempo, testemunhe e traga esperança. Traga esperança. Paulo, quando ele vinha trazendo seus ensinos aos irmãos, em meio a perseguições e tribulações, e ele tinha a revelação do Senhor Jesus, ele dizia,
consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você está tendo contato com a palavra de Deus. Você está lendo, você está pensando, meditando na palavra de Deus. Você está sendo dirigido pelo Espírito Santo para conhecer mais a Deus, para estreitar a sua intimidade com Deus. Você está orando e cada vez que você ora, você está sensibilizando o seu coração, amolecendo o seu coração. O Espírito Santo está tratando com o seu coração e cada vez mais você fica mais sensível ao que Deus está falando, ainda mais nesse tempo. Ore por seus irmãos. Interceda por seus irmãos. Lembra dos seus irmãos nesta hora de distanciamento. C.S. Lewis, ele falou, orar por alguém é dizer eu te amo escondido, é amar sem ser visto, é amar sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Irmão, seja a igreja, seja o corpo de Cristo. Nós não podemos seguir sozinhos, não podemos seguir isolados. Os irmãos precisam de você. Esta semana e a outra semana, eu tenho até recebido ligações de irmãos e a gente começa a conversar e há palavras de Deus, mas a gente sente a angústia dos corações, a aflição da alma. Alguns chegam às lágrimas, porque nós estamos distantes fisicamente. Mas nós podemos estar próximos uns dos outros. Você precisa saber, olha, eu não estou por conta própria. Eu estou ligado, eu estou conectado aos meus irmãos. E olha, não para disseminar terror, não para comunicar desespero, mas fé no meu Senhor. Irmão, esteja confiante e passe confiança. Passe uma mensagem de esperança e fé. Jesus está aí na popa do barco, a parte do barco que afunda primeiro, mas ele descansa, calmo, sereno, tranquilo, confiante no Pai. Fiquemos assim também, descansando nas promessas do bom Deus. Oh, irmãos queridos, esta crise não é para castigar ou condenar. Esta crise é para purificar nossas vidas. O Senhor é capaz de nos transformar e nos tornar irrepreensíveis na sua presença. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E quando esta fase passar e a gente tiver a oportunidade de estar junto novamente, não volte a ser como antes. Não volte a cultivar a indiferença. Porque às vezes as pessoas têm tanta liberdade, mas o distanciamento ainda continua, o distanciamento existe. Volte mais crente, volte mais fervoroso, volte mais comprometido, volte com olhos de amor para com a igreja, que são os seus irmãos. Olhe para a ceia, a mesa do Senhor, a mesa da comunhão, como este lugar de a gente encontrar o outro, encontrar o meu igual. Irmãos, irmão querido, vamos entender e compreender o tempo que está sobre nós. Este vírus parou a terra, era um grande formigueiro, correria sem parar, ocupação 24 horas por dia, e os irmãos estavam assim também. E Deus está nos dando esta chance, esta oportunidade preciosa de nós crescermos, amadurecermos, nos encontrarmos com Ele, para que possamos encontrar com os irmãos com mais significado, com maior sentido, com maior relevância. Irmãos, as palavras de Jesus são tremendas. Olha, agora é hora de uma tristeza. Falava aos discípulos, a gente vai se distanciar, a gente vai estar distante um do outro, mas chorareis e lamentareis por um tempo,
mas eu vou ver vocês de novo. Eu vou me encontrar com vocês de novo. Não ficaremos longe para sempre. E olha, ninguém vai tirar esta alegria que vocês vão sentir quando a gente se encontrar. Isso também nós podemos aplicar com nossas vidas, meus amados irmãos. Nós vamos nos encontrar novamente, certamente, com grande alegria, e que o Senhor promova em nós transformações, mudanças, que o Senhor converta o nosso coração, que o Senhor levante um povo modesto, um povo simples, um povo de coração puro, que o Senhor levante um povo sem exaltação humana, sem glórias, sem orgulho denominacional, que o Senhor levante um povo quebrantado, humilde, que encarna a palavra de Deus e que seja luz para as nações, que seja sal para esta terra que está em plena podridão. Irmãos queridos, confia no Senhor, confia no Senhor. E neste tempo de intimidade, nesse tempo que, embora distantes fisicamente, não estamos distantes no coração, que esse tempo seja um tempo de produção de virtudes, de bênçãos dentro de nós, irmãos, para que a gente olhe para o céu com outros olhos, que a gente olhe para os irmãos com outros olhos. Seja a igreja, seja o corpo de Cristo. Não siga sozinho, não siga isolado. Esteja próximo dos teus irmãos, eles precisam de você. E não fique apavorado, não entre em pânico por causa das notícias que nós estamos ouvindo. Deus ainda é Deus, está no centro, no controle de todas as coisas. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Aleluia! E Ele nos levará a bom termo, segundo o seu plano, segundo o seu propósito eterno. Sejam abençoados, em nome de Jesus, por esta palavra, e que ela produza no coração dos irmãos confiança, esperança, fé. Aleluia! Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos atentos ao que o Senhor está fazendo na terra, meu Deus. Oh, Senhor, infelizmente nós estamos distantes uns dos outros, Senhor, mas cremos que isto é temporariamente. Logo o Senhor ainda nos dará a chance de nós nos encontrarmos, Senhor. Oh, mas nós conhecemos a Tua palavra, não fomos pegos, surpreendidos, Senhor. Nós compreendemos e esperamos que há um reino vindouro que chegará. Aleluia! Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos nesse reino inabalável. E nós confiamos que uma nova vida está nascendo de relacionamento do homem com o Senhor. Oh, Pai querido. Ó Santo Deus, sê conosco nesta hora da aflição, nesta hora da angústia. Consola os corações dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. Até breve.